Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem. Hoje iremos dar continuação em nossa história. O segundo episódio a respeito do que a Bíblia fala sobre tatuagens. Mas antes vão aí, se inscrevam no nosso canal, deixem o like, compartilhem o vídeo e ativem o sininho, porque toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, vocês serão notificados. Amém? Mas agora vamos ao vídeo, vamos lá. Continuando. Então devemos examinar-se a motivação por trás. Isso sugere que a proibição de Levítico pode não se aplicar a todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, já que, em nossa cultura, tatuagens não têm as mesmas associações com idolatria ou escravidão. Portanto, uma boa interpretação hermenêutica mostra que o princípio subjacente a esse mandamento não é necessariamente violado com as tatuagens modernas. No entanto, antes de decidir se fazer uma tatuagem é bíblico ou não, devemos considerar outros fatores. Existem outros versículos bíblicos contra tatuagens. Alguns cristãos acreditam que a marca da besta, mencionada em Apocalipse 3:16-18, poderia ser uma forma de tatuagem. No entanto, o capítulo seguinte, Apocalipse 14:1, menciona que os 144 mil redimidos da terra terão o nome de Deus escrito em suas testas. Uma leitura literal poderia sugerir que até os justos terão algo similar a tatuagens no rosto. Embora seja possível que algum dia o sistema exija que as pessoas tenham uma marca física, como o número 66666, parece improvável que essa fosse a intenção original de João. De qualquer forma, não seria aconselhável fazer uma tatuagem com o número 6666, por razões óbvias. Em 1 Coríntios 6:19 e 20, Paulo diz que nossos corpos são templos do Espírito Santo e que devemos honrar a Deus com nossos corpos. Embora este versículo se refira à imoralidade sexual, o princípio também pode ser aplicado a como tratamos nossos corpos em geral, incluindo a decisão de fazer tatuagens. Paulo sugere que devemos glorificar a Deus com tudo o que fazemos, e isso poderia incluir as tatuagens que escolhemos fazer. Isaías 49:16 diz: "Gravei-te nas palmas das minhas mãos." Embora seja uma metáfora, isso demonstra uma abertura à ideia de marcar o corpo. Assim, tatuagens não são necessariamente algo que contraria as Escrituras, desde que feitas com a intenção correta e que não desrespeitem o corpo como templo de Deus. Em um interessante artigo de Trevin Wax, ele relata a experiência de missionários na Tanzânia, que se surpreenderam ao descobrir que seus alunos cristãos acreditavam ser pior para um pastor ter uma tatuagem do que cometer adultério. Isso porque naquela cultura, as tatuagens estão associadas à bruxaria e aos espíritos malignos. Esse contexto nos ensina que, embora a moralidade não seja relativa, o testemunho que damos às outras culturas pode ser afetado por práticas culturais. O Evangelho é para judeus e gentios, e os cristãos devem considerar como suas ações são vistas em diferentes contextos culturais. Embora tatuagens não sejam proibidas explicitamente na Bíblia, a decisão de fazê-las deve ser tomada com discernimento e respeito pelo corpo que Deus nos deu, considerando também como isso pode afetar nosso testemunho e nossa relação com os outros cristãos. Devemos examinar se a motivação por trás de nosso desejo de fazer tatuagens reflete a devida reverência por nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos. Em última instância, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não está claramente definida no hebraico. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que, na verdade, é mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação literal, proibiria até tatuagens temporárias feitas em crianças em feiras, ou até mesmo escrever notas no dorso da mão. Existe um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após o Novo Pacto. No entanto, a maioria dos estudiosos hebraicos concorda que kaka se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquele tempo, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde. Mas essa provavelmente não é a principal razão pela qual o Antigo Testamento proíbe as tatuagens. Por que os israelitas não podiam se tatuar? Como mencionado antes,
Muitas dessas leis tinham o propósito de separar os israelitas das culturas pagãs ao redor e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, os comentaristas acreditavam que a proibição das tatuagens estava relacionada à reverência devida à criação de Deus. Estudiosos luteranos do século P, como Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, apontaram que a passagem proibitiva visava preservar a dignidade da forma humana. Frederick Gardner, escrevendo em 1876, afirmou que profanar o corpo humano com tatuagens era desrespeitar a criação de Deus. Muitos comentaristas conservadores acreditam que a lei que proíbe as tatuagens está relacionada à violação do corpo como criação de Deus. Embora essa posição seja compreensível, hoje se entende que a lei provavelmente foi dada para proteger os israelitas de se associarem ao culto pagão e ajudá-los a se libertarem de sua escravidão no Egito. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas às tatuagens naquele período. Algumas tatuagens eram usadas para marcar escravos. Estudos recentes sustentam que as tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus acabara de libertar os israelitas da escravidão, eles não deveriam se ver como propriedade de outro povo. Além disso, rabinos judeus posteriormente associaram tatuagens com idolatria e paganismo. James Smith apoiou a ideia de que as tatuagens estavam ligadas a práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jameson e outros estudiosos acreditavam que elas se associavam à adoração de ídolos e eram um sinal de apostasia. Mas isso aí é um assunto para o nosso terceiro e último episódio que traremos aqui amanhã. Mas se não quiserem esperar, é só irem na playlist e assistir a continuação. Amém? Mas quero lembrá-los de se inscreverem no canal, deixem o like e comentem o que vocês estão achando de toda essa história até o momento. Mas vos digo logo, a cereja do bolo está no próximo episódio. Vocês ficaram chocados com o final dessa história, então não deixem de assistir. Eu vou ficando por aqui. Que Deus esteja com todos vocês. Até a próxima.